Muita coisa para falar. Alguns diriam que é um sol em gêmeos. Lacaniano não faz essas coisas. Bom, como eu disse, né? Eu suponho que o meu som tá bom para vocês. Qualquer coisa vocês me falam. Vou falar um pouquinho do mecanismo burocrático, né? Principais notícias e informações relevantes. E a gente já começa na labuta teórica. O funcionamento do Zoom aqui, né? Sempre partindo de pelo menos uma pessoa não estudou comigo, então tem essa lógica. Vou manter todo mundo no mudo, não porque, né, no momento vocês estão querendo me calar. Não, é só porque me distraio, tem uma criança chorando, a diferença entre a criança e a gente é que ela pode, e a gente e aí me distrai. E a lógica das câmeras, que eu também coloquei no e-mail, etc. Se em algum momento eu ver, alguém desligou a câmera, aquela corredinha ali pegar uma água, justíssimo, né? Somos humanos. Se tivéssemos presencial, a gente também teria essa saída e de volta. Mas se em algum momento tiver uma câmera desligada há muito tempo, pode acontecer dessa pessoa cair sem querer. Então, é a informação que está lá no e-mail. Bom, vou falar um pouquinho, bastante assunto para tratar. Falar um pouco não, bem pouco sobre mim. Meu nome, para quem não me conhece, que eu suponho que seja a maioria, ou não. Meu nome é Felipe Teles, sou psicanalista lacaniano e é isso. E é como eu gosto de me apresentar. E aí todo o resto do até as 9 horas vai ser o resto da minha apresentação. E, bom, falando um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Há algum tempo eu tenho um projeto chamado Lacaneando, que a minha ideia é oferecer uma transmissão de uma psicanálise acessível. E quando eu digo acessível, é a partir de qualquer um. Talvez o som esteja um pouco baixo. Tá baixo o som, gente? Tá? Para a maioria tal da democracia. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, então, e aí vocês vão me dizendo. E nesse projeto a ideia é a psicanálise mais acessível de diversas formas. E aí eu estou falando de valores, de possibilidades do online, de horários, de temas e etc. Tá? Quando a gente tem a ideia, né, do introdução, por muito tempo, muitas falas minhas foram na pegada de introdução. E há um tempo, já entrando aqui no motivo desse curso, e há um tempo nos meus outros espaços, que são grupos de estudo, né, alguma aula que eu dou em algum lugar, eu tenho feito essa virada de chave, onde introdução dos temas não são tão introdução assim, e aí eu vou usar uma palavra aqui chique, ao longo do curso eu uso palavras chiques, para vocês me acharem lacaniano, introdução no sentido basilar, tá? No sentido de esse inicial do Lacan. É nesse sentido que eu estou migrando um pouquinho estudando. Agora, o estilo de introdução, ele sempre se mantém como? Eu sempre busco introduzir algum tema de uma forma, né, introduzir. Então, vou dar um exemplo muito rápido. Né? Segunda-feira a gente estuda lógica. E a lógica do Lacan, ele volta nisso, 10 anos depois, já vou falar sobre isso. Então, ali também a ideia é trabalhar a lógica, que não é um tema muito inicial, mas de uma forma introdutória. Só estou aqui já brincando com as palavras. E aí, a ideia deste curso aqui é falar sobre esses temas, por isso chama despedida, pela última vez, seja lá que for a última vez, né? Vocês me encontrar amanhã depois, vendendo um pouco aí, eu vou estar feliz. A ideia é falar, né, desse, entre aspas, pela última vez, sobre esses temas mais introdutórios. Deixar uma coisa salva, e para que quando alguém vem, Felipe, você podia falar, tem lá, aula tal, tá ali, depois volta aqui que a gente vai trocar uma ideia. E outra que eu indico 1 milhão de pessoas, que a psicanálise é feita em conjunto. Bom, dito isso, qual que é a minha proposta aqui para vocês, né? Eu sei que tem algumas pessoas, algumas carinhas aqui que inclusive já estudam comigo, mas é importante dizer que este curso, inclusive eu estou dizendo isso para mim mesmo, tá? Então, uma mensagem que vai e está voltando. Eu vou forçosamente fazer disso uma introdução. Então, a minha meta é partir de uma fala onde vocês estão, cada um aqui, se introduzindo na teoria lacaniana. Então, eu vou partir dessa ideia. Tá? Mas que saco, a gente está falando de gozo. Não, não estou. Nem vou. Ponto. Essa é a lógica. Mas a gente pode trocar uma ideia, que é uma frase impressionante, interessantíssima que eu vou falar agora. A gente pode te chamar no WhatsApp e falar sobre gozo? Olha que frase incrível para uma terça-feira. Pode. Vou te dar referência, vou te dar texto, a gente vai estudar junto, tá? Mas aqui tem essa pegada.
Dito isso, como vai ser o funcionamento? É, Normalmente nos grupos a gente faz, eu gosto de fazer bate e volta, né? Eu falo, vocês falam, acho que dá mais dinâmico. Mas pela uma quantidade de pessoas e pelo tema, eu acho que ia ficar improdutivo. Ainda que eu não gosto muito dessa palavra. Então, eu vou falar ininterruptamente, praticamente, e aí eu vou deixar o espaço do final para a gente trabalhar com as perguntas. Então, ao longo da fala, vai anotando, fala, eu quero perguntar para esse maluco isso daqui. Pô, o Felipe falou um negócio aqui que eu não entendi, depois eu vou perguntar para ele voltar nisso, beleza? Ah, mas eu não vou falar nisso porque vai sair do tema, né? Ou seja, quer dizer, vai voltar no tema e não vai dar tempo. Deixa que eu me preocupo com isso, que pode acontecer eu virar para vocês e falar assim, vou falar disso na terceira aula. Vou falar disso na semana que vem. E aí a gente vai se organizando, beleza? Não se sintam vergonhados ou qualquer palavra parecida em fazer perguntas, porque as perguntas também ajudam no ritmo. A partir das perguntas, e isso Benveniste já dizia, Santo Agostinho disse, Lacan disse no Seminário 1, a partir do que vocês me devolvem, a forma que vocês me perguntam, vocês me ensinam o que está acontecendo aqui. Porque aí, senão eu faria um gravado, como tem aí gente falando com a parede no podcast, faria com a parede e aí estaria mais tranquilo. A ideia é que a gente possa fazer isso, tá? Então, pergunta que eu posso no próximo encontro e fala, bom, eu vou trazer um outro exemplo sobre aquilo que eu falei. Tamo junto. Bom, eu acho que cabe dizer também que, por mais que fique quase óbvio, que cada um dos temas que eu vou falar aqui, em 4 encontros, eu poderia falar deste mesmo tema, um tema, durante os 4 encontros, ok? Os assuntos são muito densos, são muito profundos, e a maior dificuldade, não sei se alguém aqui, muitas pessoas já fizeram esse papel de transmissão, seja lá do que for, a maior dificuldade é esse reducionismo, que não é um reducionismo pejorativo, mas essa seleção do que vai dizer. Isso é dificílimo selecionar o que vai dizer, ok? Então, o que a gente vai dizer, vai ver aqui, vai confrontar aqui, é para que vocês possam se introduzir em um assunto. Felipe, você está querendo dizer que eu não vou entender que o conceito é uma estrutura, é estruturado como linguagem hoje? Sim, eu já estou avisando antes. Você não está querendo dizer que eu não vou entender demanda e desejo hoje? Sim. Se você nunca viu isso, não é hoje que isso vai se completar. Ponto. Então, eu vou tentando falar o que eu acho relevante para fazer essa introdução. Outras coisas, deixa eu ver minha cola aqui de recados. Eu já falei do funcionamento. Eu tenho algumas máximas quando eu vou fazer grupo, curso, caramba, que é o seguinte: por mais que vocês às vezes podem esbarrar por aí com isso, Lacan não apareceu para mim em sonho e disse: Felipe, você está certo sobre o que eu escrevi. Você é o cara, está aqui minha carteirinha, está aqui meu jaleco, meu topete, meu sobretudo branco. Não, isso não aconteceu, nem comigo, nem com ninguém. Como diz Ricardo Goldenberg, Lacan morreu. Então, assim, o que eu vou dizer aqui para vocês é a minha leitura, a minha interpretação, o meu estudo de alguns anos sobre a teoria lacaniana. Eu não sou o detentor da verdade, então eu estou mostrando para vocês um ponto de vista, ok? Isso é muito importante. Tem outros, podem ter divergências, e eu sei disso, e eu acho que é importante ter mesmo. Vocês podem dizer, ah, Felipe, mas você está dizendo isso, mas eu vi em tal lugar, o fulano ou a fulana de tal fala tal coisa, eu vi no texto tal. Pode acontecer, existem várias leituras. O que pode acontecer é eu falar assim, bom, eu penso dessa forma, por causa disso, 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 tal texto, tal, 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 tal. Ponto. Que me leva ao segundo recado. Não acreditem em mim. Vocês vão perceber o tempo todo, ainda bem que está gravado, que eu sou uma metralhadora de referências. Não porque eu sou chato, um pouquinho, assim, sou chato porque lacaniano é sinônimo, mas porque eu acho muito importante referenciar o que eu estou dizendo. E às vezes eu vou referenciar por um autor, e é importante que vocês estejam em espaços que tenham autores vivos, cuidado com lugares que vocês só escutam autores mortos. Então eu vou dar, eu vi isso com fulano de tal, que é um cara que ontem eu estava tomando a cerveja. Ou, eu vi isso no Freud, que morreu, sei lá onde. Entende? Então, eu vou muitas vezes falar referência para dar uma base. Então, se eu ouvi eu falar, aquilo te instigou, aquilo te provocou, o Felipe falou que está ali no seminário 5 lição tal, deixa eu ir atrás disso, ok? Material, PDF, etc. Eu vou mandar um monte de coisa para vocês sempre que tiver um conteúdo aberto na internet e tal. É importante a gente estudar junto, tá? Então, e ao mesmo tempo, como eu falei, né? Dou muitas referências para tornar uma base do que eu estou dizendo, para não dizer que eu estou tirando isso do nada.
E que me leva ao último recado, antes da gente começar, eu acho que é o último, ah, que é não, que eu falo isso o tempo todo, né? E provavelmente eu vou repetir no final. Não estudem só comigo. Ou seja, se vocês estão pensando numa psicanálise lacaniana, cuidado com o dogma. Cuidado, como diz Lacan, com a religião. Então, assim, vocês vão me escutar, o Felipe está falando de X, deixa eu escutar uma outra pessoa, porque nesse confronto de ideias é onde vocês vão estar. Se não vira igreja, se não vira dogma. Sempre, quem nunca não, fica a dica, né? Quem nunca levantou a mão na igreja e falou, quem é Rosana? Quem é essa tal de Rosana que eu nunca vi? Isso é um questionamento que deve ser feito. Dito isso, recados dados, ok? Ao longo dos próximos encontros eu vou direto para a teoria assim que a gente chegar. Bom, existe uma certa dinâmica no Lacan, ok? Na obra dele. E aí a gente tem grandes debates. A gente começa a estudar no seminário 1, a gente começa a estudar no seminário 11 e tudo mais. Em algum momento dos encontros, provavelmente no final, eu vou explicar para vocês o funcionamento da obra dele, tá? Como ela está dividida, como os seminários estão e etc. Pensei em fazer isso no começo, mas talvez fique só meio regrado. Quando for feito no final, talvez vocês consigam amarrar tudo que eu disse numa relação mais cronológica, ok? Por que que eu disse ou um ou 11? Ponto importante. Essa parte vale dizer. Muitas vezes eu vou falar para vocês assim: ah, Lacan disse sobre isso em tal seminário, em tal lição. Então, coisa rápida para quem nunca viu. Lacan tem 27 seminários, ele não era criativo com título, tá? Então foram seminários, por isso que tem o nome seminários. E os escritos, adivinha? Foram escritos. E por aí vai. Então ele tem 27 seminários, os quais, né, foram seminários, depois foram transcritos, e estes seminários são divididos entre lições, que foram a data que ele falou isso, ok? Às vezes vocês vão me ver falando coisas que vai parecer bíblico. Eu disse assim, Lacan, seminário 5, lição 2, 3, que é João 12, 13, que foi lá, parece versículo bíblico, mas é Lacan. E eu adoro quando você está num evento de psicanálise, o pessoal fala assim, porque o Lacan tem aquela, qual é a palavra? Tem aquela parábola, eu acho sensacional, parábola, né? Parece que você vai ver como é que chama aquele cara lá que fazia a dublagem da Bíblia? Esqueci o nome dele, do Fantástico. Nossa, fugiu o nome. Mas parece que você vai ouvir uma voz grossa, assim, te dizendo uma frase do Lacan. Então, quando vocês ouvirem eu falar assim, isso aí é Lacan, seminário 5, lição tal. É porque é o seminário. É um livro, seminário 5 e a lição respectiva. Ok? Cid Moreira. Isso aí, Juliano. Obrigado. Parece que ele vai dizer, né? Tão inconsciente, estruturado, parece que você vai escutar isso. Então, vai anotando, seminário tal, lição tal. Se vocês tiverem dúvida, depois a gente vai desmistificando. Eu vou sempre tentar dizer a referência mais específica possível para vocês, porque todo o meu trabalho de transmissão é galgado em incômodos, tal qual a vida. Então, eu já fui em muitos lugares no começo que dizia assim: não, Lacan disse isso, tá lá nos escritos. Os escritos? 1.000 páginas. Se eu soubesse disso naquela época, eu levantava a mão e falava: então, querido, 1.000 páginas, dá para ser mais específico? Então, quanto mais específico eu conseguir ser com vocês, para mim é melhor, tá? Às vezes não vou conseguir, vou falar, não me lembro, mas me cobrem e tudo mais. Referência é muito importante para mim. Vocês já perceberam. Beleza. Dito isso, por onde eu quero começar hoje? Hoje eu quero começar, acho que vocês acompanharam, né, a lista lá de coisas. Eu vou começar por uma das máximas de Lacan, que é muito, né, debatida e tudo mais, mas que é uma frase, né, eu costumo brincar, frase de para-choque de Instagram, porque antes era para-choque de caminhão, agora é frase de Instagram, então virou esse frases ditas em para-choque de Instagram. Frases famosas e a gente vai entender os detalhes dela. Então eu vou usar máximas lacanianas, ó, lembra? Palavras bonitas? Máximas lacanianas para dizer da teoria, beleza? E hoje eu vou começar pela famosa o inconsciente é estruturado como linguagem. Por que que eu vou começar por essa? Primeiro porque a base de toda a obra lacaniana, eu consigo dizer de toda a obra lacaniana, de não toda, fazendo piadinha lacaniana, obra lacaniana com essa frase. E outra coisa é que eu acho que o estilo de estudar a partir dessa frase é muito interessante. Uma das primeiras citações que eu vou dizer para vocês é a Laura Ramalho, minha amiga, colega sensacional lá do Rio de Janeiro. Estuda muito, muito bem estudado essa frase, essa explicação, esse estilo, ok?
Então, o inconsciente é estruturado como linguagem. Ah, rapidinho. Felipe, vamos usar slide? Não, já tem um tempinho que eu parei com essa vida. Fui para outras drogas. Porque eu acho que amarra, você se sente mais confortáveis. E o mais importante, porque eu não quero. Então, aqui a fala com vocês, a transmissão é mais relevante. Beleza. Voltando. O inconsciente é estruturado como linguagem. Como que a gente vai estruturar para estudar isso hoje? Estilo mangá, estilo de trás para frente. Quem nunca estudou comigo vai perceber que eu dou uns exemplos bem esquisitos, mas vocês acostumam com o tempo, tá? Então, inconsciente estruturado como linguagem, a gente vai estudar de trás para frente. Inconsciente estruturado como linguagem, a gente vai falar da linguagem, que é um jeito que eu sugiro que vocês estudem. Para chegar nesse tal inconsciente lacaniano, a gente precisa começar pela linguagem. Só que não é qualquer linguagem, é uma linguagem estrutural. Tem uma relação cronológica, tem década de 50, e depois a gente chega no inconsciente. Agora há pouco, vocês viram que eu falei assim, inconsciente lacaniano. E aí alguns poderiam dizer, mas Felipe, pera, inconsciente não é inconsciente? Não. Na minha leitura clínica e a forma que a gente vai trabalhar, existe o inconsciente freudiano, que é um dia muito bonito para falar de Freud, né? Freudiano e lacaniano, tá? Ao longo do tempo, o que vocês vão ouvirem de mim, eu sou lacaniano, então eu posso dizer de Lacan. Ah, mas não dá para acessar Lacan sem o Freud. Não mesmo. Não dá para ser psicanalista sem o Freud. Ponto final. Ok? Mas são diferentes. Vocês vão ouvir isso de mim. A minha leitura clínica, etc, etc, são diferentes. E vocês vão perceber algumas diferenças aqui enquanto eu falo. Outra coisa, por que que a gente vai começar isso por inconsciente estruturado como linguagem, se a gente tem desejo e demanda que dá para explicar num guardanapo numa mesa de bar? Já fiz o teste. Tudo bem. Terceira caipirinha, você explica tudo com a terceira caipirinha, mas funcionou. Por que que dá para fazer isso? Porque eu considero, e isso está lá no seminário 11, a base, e eu não estou dizendo uma base no sentido de só de importância, base enquanto chave de leitura. O que eu quero dizer? Que a partir do momento que a gente pensar em consciente estruturado como linguagem, na linguagem eu vou falar para vocês do tal e famoso significante, esse conceito significante. E aí lá no seminário 11, o Lacan vai dizer, o seminário 11 se chama Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise. E um ponto importantíssimo com pitadas de crítica, porque senão não sou eu, é que ao ler o seminário 11, a gente quer ler os quatro conceitos. Ah, porque eu vou aprender os conceitos fundamentais, que o Lacan está dizendo. Sim, mas na introdução do seminário, primeira lição, que chama introdução, ele vai dizer: eu vou falar das relações dos quatro conceitos fundamentais, inconsciente, repetição, transferência e pulsão, já estão em Freud, a partir da leitura dos significantes em sua relação com os significantes. E essa última parte às vezes fica perdida. Ou seja, o que ele está dizendo ali é que para você pensar o conceito de pulsão é pelos significantes. Inconsciente é por significantes. Transferência por significantes. E repetição por significantes. Então, essa é a minha leitura. Isso daria um curso de 6 meses. Então, essa base é importante, tá? Então, assim, tá começando agora, perde um tempinho. Essa coisa dos 10 primeiros anos, sabe? Essa coisa da introdução, dos 10 primeiros aninhos, comecinho. Brincadeira. Perde um tempinho na parte dos significantes. Estou travando. Hum. Essa democracia é um horror, né? Que vai que tá travando para 5 e não tá travando para o resto, os 5 que você. Enfim, eu acho terrível. Voltando. Então, né, o que eu sugiro é sempre perde um tempinho nessa coisa do significante, né? Ou ganha um tempinho, porque isso vai ser uma chave de leitura. Você vai, sei lá, vai pegar um seminário do comecinho, seminário 2 nem tem significante ali praticamente, ele vai começar um pouco mais no 3. Então, no 4 relação de objeto, não consigo entender, mas você está pensando na relação de significante? E o chato aqui vai dizer isso para vocês. O 5 ele está falando de Édipo. Édipo é o pai. Tá, mas o pai. E você está pensando na relação com significante? Né? O 6 é desejo. Você está pensando. Entendeu? Eu poderia continuar aqui até o 27. Então, é isso que a gente vai tentar fazer num exercício entre estudar isso desta forma, para que nos próximos encontros eu vou apontando para vocês. Lembra do significante? Lembra da relação do significante? E por aí vai.
Giovanni, qualquer coisa anota, e aí quando a gente chega no final, você me fala, o que que você falou aquela hora, tal, porque eu sempre vou e volto com os assuntos, provavelmente você vai voltar. Então, beleza, vamos lá. Inconsciente estruturado como linguagem. Os quatro conceitos estão lá, rapidinho. São divididos nas quatro partes do seminário 11. Repetição, inconsciente, não lembro a ordem que ele coloca, tá? Inconsciente, repetição, pulsão e transferência. Vamos lá. Nesse momento, estou colocando vocês na tela do lado direito. Então, quando eu olhar para o lado direito, ainda que não seja bom direito, direita, sem referências, eu estou olhando para vocês e aqui está a lousa, tá? Então, as pessoas não acharem que eu estou olhando para nada. Então, vamos lá. Vamos pegar esse ponto que a gente vai estudar hoje, que é o inconsciente. Apresento para vocês essa inicial, que não é I Counter Strike, é a inicial de inconsciente, é estruturado como linguagem. Ok? E aí eu vou colocar ao longo do tempo algumas frases do Lacan para que a gente possa questionar. Eu espero que hoje vocês saiam com bastante dúvidas daqui. Né? Se em algum momento eu apresentar essa transmissão e vocês saírem, pô, entendi tudo, eu falhei. Então eu espero que vocês saiam com dúvidas, instigados a estudar. Inconsciente é estruturado como linguagem, né? Como eu falei, a gente vai estudar estilo mangá, que é como eu digo estudar. Linguagem não é qualquer linguagem, uma linguagem estruturada. Esse dois ficou horrível, mas vai pensar assim. E depois o inconsciente, ok? E aqui eu já vou, dois pés no peito, para vocês não acharem que tá muito fácil, eu já vou colocar uma outra frase que é daquele tipo, meu objetivo é entender essa frase em algum momento, ok? Pensa assim, que é o seguinte, o inconsciente lacaniano se abre quando se fecha. Não vou colocar entre aspas essas frases, a não ser que a sintaxe seja exatamente a que eu quero dizer. O inconsciente se abre quando se fecha, ok? Então, a gente vai pensar nisso. Por quê? Distinção bem rápida com exemplos aleatórios. Vocês vão imaginar inconsciente freudiano como a caixa de Pandora, ok? Tem um recipiente ao qual eu abro, e a palavra usada por Flávia Dutra, psicanalista que eu gosto muito, e dali saem cobras e lagartos, e sai tudo daquele lugar, daquele espaço, ok? Então eu tenho um acesso a um conteúdo e sai alguma coisa dali, ok? Eu também tenho nessa relação inconsciente freudiano uma relação de dentro e fora. Então eu tenho uma relação de dentro e uma relação de fora. Por exemplo, Freud, primeira tópica, vale dizer, primeira tópica 1920 para trás, na primeira tópica você tem uma relação de acesso a um conteúdo inconsciente que passa a ser consciente. Muitas vezes a gente começa a estudar psicanálise, vê esse tipo de fala, um conteúdo que está inconsciente passou a ser consciente. Beleza. Só que a gente, né, tem a segunda tópica, tem a entrada do eu, id, puxa, e superego. Desculpa, Freud, bem no dia do aniversário. Estou sendo irônico. Então você tem essa relação de dentro e fora, consciente e inconsciente. Caixa de Pandora. Pensa nessa analogia quando vocês pensarem em inconsciente freudiano. Inconsciente lacaniano, eu vou dar uma referência que entrega a idade. Talvez os jovens não vão entender e não tem problema, a gente vai trabalhando ao longo do tempo. O inconsciente lacaniano, vocês vão pensar mais na ideia de, não sei se vocês assistiam, por exemplo, Capitão Planeta. Capitão Planeta eram jovens que tinham, adoravam, que tinham os anéis, então tinha um rapaz ali da terra, tinha da água, do fogo, os elementos. E quando eles se juntavam, o famoso Capitão Planeta, que defendia o meio ambiente, o agronegócio. Dito isso, o que eu quero dizer? A relação do inconsciente lacaniano precisa ser montado, precisa ser estruturado, ok? Ele não está dado de alguma forma. E aí eu vou colocar pitadas de complicações. Como assim montado, Felipe? Imaginem comigo que vocês vão montar um quebra-cabeça. Mas tal qual eu, um pai, hoje em dia de uma adolescente, mini adolescente, mas quando ela era mais nova, vamos montar um quebra-cabeça das princesas ou sei lá do quê? Vamos. Claro que quem é pai e mãe sabe, não tem todas as peças do quebra-cabeça. Em algum momento essas peças sumiram, desapareceram e você tem ali 80% das peças. E aí você pensa, como irei montar, como outrora vou montar esse quebra-cabeça se eu não tenho todas as peças? E aí olha a frase.
Preciso saber o que falta. Então, o que que eu vou fazer? Vou montar esse quebra-cabeça com as peças que eu tenho para saber o que fica de fora. Isso é inconsciente lacaniano. Você monta um inconsciente com o conteúdo que você tem, aspas para o tem, para saber o que fica de fora. Ok? Então a gente vai ver e vai ter um encontro que a gente vai falar isso a partir do imaginário simbólico real. E aí a gente vai falar do conteúdo real, esse tal do real, o que que é isso? Então essa diferença é importante, porque muitas vezes a gente está lá no grupo de discussão de caso, e aí a pessoa está lá falando do caso e tal, e eu penso e faço assim, né? Os grupos, eu faço muitas provocações, e eu penso, vamos lá, se eu não tiver o conceito de inconsciente, se o Freud nunca tiver pensado nisso, Freud foi fazer uma outra coisa da vida, não conheceu Marta, foi fazer outra coisa, não tem o conceito de inconsciente. Eu poderia estar estudando e lendo esse caso da mesma forma? E aí a gente entra num debate que sim. Ou seja, você não está levando em conta, olha isso, levando em conta o inconsciente ao estar ouvindo alguém dizer. Como assim levando em conta o inconsciente, Felipeira? Que tem algum conteúdo ali que é indizível. Quando a gente fala do tal do sujeito, eu vou mostrar para vocês. Então, a lógica de estruturar o inconsciente tem por objetivo, vocês que adoram saber de objetivo, que o analista faz, tutorial de como ser analista, tem por objetivo encontrar o que está de fora. E aí, para tentar facilitar isso numa didática, eu vou usar um exemplo que eu uso muito nos grupos, que eu vou voltar nele quando a gente vai lá do sujeito, mas só para vocês pensarem junto comigo, assim, né? Às vezes isso explode a mente, às vezes não. Bom, quem está nos grupos de estudo já viu isso, né? Vamos pensar, eu gosto de explicar isso pela via da tradução, tá? Pensem comigo. Então, vamos supor que eu quero falar bombom, ok? Bombonzinho, aquele negócio da Lacta e tal, mas sem propaganda, ninguém me pagou. Bombom. E aí eu falo assim, como que eu falo bombom em inglês? Aí alguém vai me dizer, provavelmente algum piadista, vai me dizer, eu posso falar good good? Bom, bom, não, não é assim que se fala bombom em inglês. Por quê? Bom é good e bom é good. Sim, mas a tradução não é uma relação direta dual, é uma relação triangular, tal qual a relação de significante e sujeito. Ou seja, vem comigo. Quando eu estou dizendo como eu falo bombom em inglês, isso quer dizer que tem alguma coisa, ok? Alguma incógnita, que esta alguma coisa, ao ser dita em inglês, eu vou dizer, sei lá, candy, por exemplo. Assim eu consigo falar bombom em inglês. Tá, em inglês. Mas como que eu digo isso? Esta coisa aqui. Aí eu vou, em português, bombom. Em inglês, candy. Tá, mas e isso? Isso é indizível. Eu não consigo dizer isso. A não ser que seja assim ou assado. Ou seja, vocês percebem que alguma coisa que existe na linguagem, ela passa por esse outro lugar antes de ser transformada, traduzida, etc. Então, eu não posso pensar em uma relação dual. Eu preciso pensar nessa relação triangular. Para quem já conhece, vou dando essas pitadinhas assim só para, né, instigar outras pessoas. Para quem conhece o conceito de dialética hegeliana, encaixa aqui. Como diz Lacan, todas as seções têm uma relação dialética. Comunicação é dialética. 3 pontos. Beleza? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente começa a prestar atenção que tem alguma coisa que é indizível. E vamos pensar então do inconsciente. Já que estamos falando desse tal de inconsciente, vamos pensar assim: bom, um sonho é uma representação de um desejo. Uma das frases de Freud. Falando bastante de Freud hoje. Então, beleza, vamos lá. Eu vou lá e sonho com a Dilma Rousseff em cima de um dragão cuspindo fogo em alguns lugares específicos de Brasília. Aí eu acordo, penso nisso e falo: bom, o dragão, a Dilma e o fogo
são conteúdo inconsciente, certo? Não. A partir do momento, que é uma frase ótima, que a Dilma passou a ser a Dilma, não é mais um conteúdo inconsciente. Porque o conteúdo inconsciente é indizível. Eu não digo ele. Ele não está na linguagem, ele é justamente o que está fora da linguagem.